Diga comigo, José. Era José no Egito, porque na verdade ele foi parar lá. Quantos estão dispostos aí comigo nessa história? Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel em dado momento da sua trajetória. Ele era alguém que amava José de uma forma diferenciada, porque José era o filho da sua velhice. Como um pai que é, ele nos ama. De todos os seus filhos, ele não faz acepção para poder salvar. Deus, ele salva o rico, o pobre, o bonito, o feio, o gordo, o magro. Ele salva sem fazer acepção de qualquer pessoa. Mas para usar para algumas coisas, ele tem os seus escolhidos, porque ele vai observar como que as pessoas correspondem às suas expectativas. À medida que você corresponde às expectativas do seu pai, assim como José correspondia às expectativas do seu pai Jacó. O seu pai, ele tinha um cuidado especial para com José, porque José, ele respondia prontamente a tudo aquilo que o pai fazia por proposta. Assim é Deus. Quando Deus olha para mim, quando ele olha para você, ele tem uma expectativa de que você venha reagir bem a tudo aquilo que ele tem proposto para cada um de nós. Existe uma seara muito grande, poucos são os ceifeiros. Então existem pessoas que fazem parte, existem alguns que trabalham mais, existem outros que trabalham menos, existem alguns que trabalham certo, existem outros que trabalham errado, existem uns que trabalham por vanglória, existem outros que trabalham por dinheiro, existem outros que trabalham por contenda, existem outros que trabalham por diversos tipos de motivo. Mas a diferença para Deus não é o que você faz, mas o que move você a fazer alguma coisa. Então o que faz a diferença para Deus não é necessariamente você fazer muita coisa, porque é possível fazer muito e não fazer o que precisa ser feito. E Deus, ele tem poder para discernir todas essas coisas. Então, como ele era um menino muito bom aos vistas do seu pai, ele agora recebe um presente. Ele recebe, diz a Bíblia no capítulo de número 37, uma túnica colorida. E os mais estudiosos, eles chegam a dizer que na verdade essa túnica era uma túnica que passava-se de geração em geração. Então, em tese, é possível que Terá, o pai de Abraão, tinha passado essa túnica para Abraão, e Abraão passou essa túnica para Isaac, Isaac passou essa túnica para Jacó, e agora Jacó, ele pega essa túnica e ele entrega para José. Mas José, ele era o filho da sua velhice, ele não era o seu primogênito, ele não era o filho mais velho. E naquela época existia uma coisa que todo mundo almejava demais, chamada bênção da primogenitura. Diga comigo, bênção da primogenitura. E eles acreditavam que quem recebia aquela túnica com muitas cores, em tese, era o mais cotado, para que quando o pai estivesse prestes a morrer, ele derramasse sobre seu filho a bendita bênção da primogenitura. E os seus irmãos ficavam atribulados com essa situação. E ele está agora perante a sua mãe e seus irmãos, e ele diz assim: ei, eu tive um sonho. E eu imagino a mãe dele falando: então conta. E Jacó, ele diz assim: olha, o meu sonho, eu vi que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam perante mim. E aí, irmãos, ali ele arrumou um problema muito sério. E uma nova manhã se vem e os irmãos vão para a rua para poder fazer o que eles saíam para fazer todos os dias, trabalhar. E o pai mais uma vez dá uma ordem para José: vá atrás dos seus irmãos. Quando ele está se aproximando, os irmãos vê ele se aproximando e começam agora a conspirar contra ele, dizendo: ei, lá vem o sonhador. E aí, quando ele vê os irmãos de longe, os irmãos já estão conspirando: lá vem o sonhador, vamos matar. E um dos irmãos chamava Rubem, e o Rubem diz assim: mata não, joga dentro de uma cisterna. Pares de mãos agora em cima dele, empurrando ele para dentro de uma cisterna, um lugar que tinha pelo menos 7 metros de altura, uma cisterna do mundo antigo, que era um lugar frio, era um lugar cheio de animais peçonhentos. Tem gente aqui que não consegue ver uma barata que corre, porque os irmãos agora queriam ofuscar os seus sonhos. Os irmãos agora não queriam mais conviver com a vida de alguém que estava no convívio deles, e muitas das vezes eles frustrados, e agora o seu irmão era alguém cheio de expectativas e sonhos acerca de dias melhores. José estava na pureza e ele é lançado pelos seus irmãos ali dentro. Eu imagino ele agora ali muito machucado,
Ele olhando para cima, 7 metros para baixo do chão, irmãos, todo sujo, cheio de escoriações no seu corpo. E imagina agora ele gritando: ei, brincadeira sem graça, tá bom, pode me tirar daqui. E a história vai dizer que ele, dentro daquela cisterna, agora ele é vendido pelos seus irmãos por 20 moedas de prata. Diga, 20 moedas de prata. Deus está no controle de todas as coisas. Ou ele manda ou ele permite. Que é isso? Esse Deus é muito mau. Permitiu José cair dentro de uma cisterna? Vem comigo. E agora uma corda desce ali, ele pensa assim: meus irmãos vão me tirar daqui. E ele é içado para o lado de fora. E quando ele pensa para os irmãos, imagina ele se limpando todo e falando assim: poxa, hoje brincadeira de mau gosto vocês, hein? Eu vou contar para o meu pai. Eu imagino quando ele diz: eu vou contar para o meu pai, irmãos. Os ismaelitas já tacam uma algema nele, porque ele já tinha sido vendido pelos seus irmãos. Algemas, cadeias foram colocadas nele. Imagino nas suas pernas para não tentar fugir, preso nas pernas e nas mãos, e dizendo: ei, brincadeira sem graça, eu vou contar para o meu pai. E os homens estão olhando para ele e estão dizendo: você não vai voltar mais para casa. Então José não era do Egito, não é José do Egito, é José no Egito. Ele foi levado para lá, para ser escravo. Mas só que quando Deus tem um plano, na vida de um homem, na vida de uma mulher, irmão, Deus tem um plano melhor do que o seu. E aí, nesta noite eu quero dizer para você que entrou por essas portas e sentou aqui para ouvir esse pregador: você se planejou para muitas coisas, Deus tem um plano melhor do que o seu. Existe um Deus que tem uma ciência tão alta, mas tão alta, que nós não podemos alcançar. Assim como tu não conhece o caminho do vento, assim como tu não sabe como se formam os ossos dentro de uma mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Prepare para vivenciar em 6 meses aquilo que você havia planejado para 10 anos. Deus, ele tem poder para mudar a expectativa. Deus tem poder para converter maldição em bênção. O homem estava preso, irmãos, e foi de lá que Deus fez com que a história da vida dele fosse mudada. Até os irmãos dele desfrutaram daquilo, porque quando ele se tornou governador de todo o Egito, a primeira coisa que ele fez: manda trazer minha família para cá.